O feudalismo foi a pior época da história. É isso que as pessoas geralmente pensam sobre a Idade Média, dizendo que é uma idade das trevas, mas esse pensamento está muito ultrapassado e a verdade sobre a história medieval é bem diferente. Vamos ver então o que foi o feudalismo mesmo, discutir sobre a distorção que a galera fez durante os séculos, principalmente o Iluminismo e Karl Marx, e ainda ver que tudo o que você pensa de ruim sobre os reis vem, na verdade, depois do feudalismo, do absolutismo. Mas antes, já sabe, curte, compartilha, se inscreve. E se você quer realmente ajudar o Caverna Medieval a continuar fazendo vídeos, vem se juntar a nós na Muralha de Escudos, que são os membros do canal. Nós conversamos todos os dias no WhatsApp, a galera ajuda nos vídeos e ainda eles assistem tudo antes. Muito da hora, né? Nossa jornada começa então há 1500 anos atrás, lá no começo da Idade Média, no século V, porque para a gente entender as origens do feudalismo, a gente tem que entender qual problema ele veio resolver. Depois da queda de Roma, vídeo aqui no canal, a Europa estava um caos. Toda a estrutura de controle que os romanos tinham implementado foi pro saco e as tribos germânicas que invadiram todo o continente estavam brigando para ver quem seria o novo líder. Nenhuma época tinha sido tão caótica antes e como desgraça pouco é bobagem, ainda vieram mais invasões. Os hunos, os vikings, até os húngaros entraram nessa história. Só restava pra galera que vivia lá correr para as colinas, literalmente. As cidades foram esvaziadas e o pessoal começou a migrar para o campo, fugindo dos ataques bárbaros e dos bandidos. Já que não tinha controle político, a desgraça rolava solta. Nisso, os magnatas da época, quem tinha sobrado ali com dinheiro, que eram os antigos senhores de terra romanos ou ainda a nobreza germânica que estava se formando, começaram a acolher esse pessoal sem terra, fornecendo a eles abrigo, alimento e proteção em troca do seu trabalho. Quase não existia moeda na época, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, mas os metais preciosos eram raros e a maioria da população não tinha dinheiro. Então, essa era uma troca bem justa até na minha opinião. Na verdade, essa ideia de acolher os sem terras veio dos romanos, já na época que o império estava ruindo. Os senhores romanos acolhiam os refugiados nas suas vilas, trocando essa proteção por trabalho, e a isso os romanos deram o nome de colonato. Foi assim que muito da Europa sobreviveu no pós-império romano e no início da Idade Média. Nesse meio tempo, a tribo germânica conhecida como os francos se estabeleceu mais ou menos onde hoje é a França, meio óbvio, e tiveram um grande sucesso na estabilidade política de parte da Europa, principalmente sobre o regime da dinastia carolíngia, que foi de 751 até 987 e teve como seu expoente o grande imperador Carlos Magno. O vídeo dele aqui para você entender melhor depois. Primeiro, fica aqui comigo. Carlos Magno e sua dinastia conseguiram trazer uma certa estabilidade para a Europa, a troco de muita porrada, e para unificar o novo Império Carolíngio, eles negociaram bastante com esses magnatas medievais que tinham terras e servos nesse sistema de colonato, porque eram eles que mandavam localmente em cada região. Os carolíngios tentaram regular esses senhores de terras, usando seu grande poder, mas mesmo assim a estrutura era um pouco frágil, o imperador não conseguia olhar tudo, controlar tudo, então muito do poder dos senhores de terra ainda se mantinha. Com essa fragilidade, os próprios senhores de terras iam expandindo o seu poder ao seu bel prazer. Eu quero invadir aqui, eu vou invadir, dane-se. Eles aumentavam as suas terras, a sua população, então existia muita briga entre os senhores feudais, briga de porrada mesmo, um conquistando o outro, guerra, mas também briga por servos. Isso é uma coisa que você não vê. Aqui entra a primeira verdade. Para um senhor de terra, um senhor feudal prosperar nas suas terras, ele precisava de mão de obra, de trabalho, e para expandir precisava cada vez de mais pessoas, mas a população era finita. Então, para conseguir mais trabalho, eles literalmente roubavam servos um dos outros. E você pergunta como? Atraindo. Então, para um feudo crescer, e a gente já vai chegar nesse termo, o senhor feudal tinha que manter o trabalhador feliz de alguma forma, senão outro senhor feudal vinha e roubava o servo. Quer entender melhor isso? Depois você vê esse vídeo aqui que eu quebro um grande mito da Idade Média, aquela parada que o senhor feudal dormia com a esposa do camponês na primeira noite. Isso tá errado, e lá eu explico que o senhor feudal tentava muito fazer o servo ser feliz nas suas terras para manter eles, porque até a igreja tentava roubar os servos, os camponeses das terras feudais. Aqui então já cai aquela ideia antiquada do senhor feudal maltratando e abusando dos servos. Isso é coisa do Karl Marx e a gente já vai chegar lá. Então a relação feudal era uma coisa justa até. O senhor feudal protege e provê e o servo paga isso com trabalho, que é o dinheiro da época, já que o dinheiro era escasso. Tanto isso é verdade que a economia feudal não era global, era
local, baseado na autossuficiência. Tudo que era produzido ali no feudo era para a própria sobrevivência do feudo e o que sobrava era dado para o suzerano, a gente já vai chegar lá, na forma de imposto, e também a economia era de subsistência, a agricultura era de baixa tecnologia, eles só produziam realmente o que eles precisavam. Existia até um certo comércio na Alta Idade Média. Depois, na Baixa Idade Média, lá para o século XII para frente, isso já não é mais real, mas o dinheiro quase não circulava, o que comprava as coisas eram produtos e trabalho, literalmente um escambo. Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando para o vídeo, a palavra feudo então significa literalmente um pedaço de terra. Então o sistema feudal é um sistema que era baseado nos pedaços de terra, controlados pelos senhores dessas terras ou os senhores feudais. Em português, feudo também pode ser tenência, que significa a propriedade de uma terra. Então, diferente do que vemos por aí, o senhor feudal não era o proprietário do servo, mas sim das terras. E os servos eram ligados às terras algumas vezes. A gente vai ver isso no final, a crítica sobre esse pensamento. Mas vimos que eles podiam mudar de feudo até agora, ou porque aquele feudo foi conquistado, ou porque o camponês foi roubado, ou ainda porque o servo se mudou por vontade própria, a gente vai chegar lá, fugindo, ou ainda por casamento. Tá, mas como os reis e imperadores controlavam esse mundo de senhores feudais que estavam tretando um com o outro, como é que resolveu essa parada aí? Para que parasse um pouco essa zona aí do começo da Idade Média. Lembra do Carlos Magno? Foi ele que deu o pontapé inicial, tanto que Carlos Magno é chamado do pai da Europa medieval, enfim. Assim, eles criaram um sistema de alianças ou homenagem, que significava o respeito mútuo entre homens, um contrato entre duas partes. Eu vou explicar. Os germânicos, séculos antes, já tinham um respeito gigantesco pelos seus líderes. O chefe tribal germânico era, além de líder político, um líder religioso e quase um pai para todo mundo, um patriarca. Todo mundo respeitava muito ele. E a essa relação de lealdade quase infinita, os romanos deram o nome de comitatus. Os francos pegaram essa ideia e fizeram um sistema de alianças em pirâmide, onde um homem jurava lealdade a outro homem e essa cadeia de lealdade ia subindo até chegar no rei ou imperador. Sobre toda essa hierarquia, do cavaleiro ao imperador, da hierarquia da nobreza medieval, eu falo tudo bonitinho nesse meu vídeo aqui, explicando ponto a ponto. Depois que acabar aqui, vai lá que tá muito da hora. Então, um suzerano, acima na cadeia, recebia a lealdade do seu vassalo em uma cerimônia de homenagem, fazendo um contrato entre os dois. O suzerano dava o controle das terras e, em troca, pedia tributos da produção daquela terra e força militar. Pronto, amarramos todo o sistema feudal aqui. Os servos trabalhavam para pagar pela sua moradia, pelas suas terras e proteção. O senhor feudal tinha que manter o feudo produzindo, pagando impostos para o seu suzerano, com a galera ali dentro do feudo feliz, e os suzeranos tinham que manter o reino protegido com a política e a economia rodando. Um ajudava o outro, um dependia do outro, sem um não existia o outro. Existe uma frase muito famosa que muitas vezes é deturpada e ela é: na sociedade feudal, alguns rezam, outros guerreiam e outros trabalham. E se você reparar bem, essa frase é o resumo perfeito da Idade Média. Alguns rezam, alguns guerreiam e alguns trabalham. Só que todo mundo depende de todo mundo, você vê que não tem distinção. Todo mundo é igual. Se os nobres pararam de guerrear, todo mundo morre. Se os servos pararem de trabalhar, todo mundo morre. Todo mundo tem o seu papel e todos são importantes. Mas Bruno, beleza. Entendi o feudalismo, entendi também que o servo não era maltratado, como a gente vê, mas de onde que vem essa merda toda, essa visão de Idade das Trevas? Bora então pra treta. Tudo que se aprende na escola sobre feudalismo vem basicamente dos estudiosos do século XVII e a visão de Karl Marx sobre o trabalho lá na era feudal. E é foda falar feudalismo feudal, porque na época não se chamava sistema feudal e nem feudalismo. Não era um sistema global, não era um sistema único e não é um sistema como a gente aprende hoje. A gente vai chegar lá,
calma. Existem poucos registros sobre como o sistema econômico, político e social funcionava na Idade Média, só alguns fragmentos, muitos deles de textos jurídicos, às vezes textos que eram ensaios e não realmente como funcionava a sociedade entre os séculos V e XII, que foi o período do feudalismo. Então a galera ali do século XVII, do iluminismo, viu esse monte de fragmento e preencheu as lacunas da forma que convinha a eles. Eles inventaram um monte de coisa, ou inferiram com a sua visão. A gente vai ver isso. Vale lembrar, antes, que depois do século XII, os reinos começaram a se solidificar e o sistema feudal foi caindo em desuso, e aí que começou o absolutismo. Então, para os estudiosos do século XVII, o feudalismo foi marcado pela desordem total e o conflito generalizado. Os laços entre suzerano e vassalos eram muito frágeis e o servo era explorado nas terras feudais, toda aquela baboseira. Tudo isso era uma análise parcial dos acontecimentos da Idade Média. Os iluministas viam as relações medievais pela ótica do século deles, do século XVII, e pela ótica do iluminismo, que estava ali batendo de frente com os reis totalitários do absolutismo. A galera viu os reis lá de 500 anos antes, 1000 anos antes da época medieval, como se eles fossem iguaizinhos aos reis absolutistas, como se o sistema feudal fosse igualzinho ao sistema político da época, o absolutismo, com reis abusivos e totalitários. Só que isso está muito longe da verdade. Já explicamos tudo isso aqui no começo. Aliás, eu fiz uma playlist completinha sobre a vida medieval. Lá tem vídeo como era a vida dos camponeses, dos reis, dos nobres, clero. Cara, vê lá depois, porque lá eu falo como é que o nobre garantia a felicidade e a sobrevivência do servo, até mesmo comendo junto com a galera, como uma grande família. Além disso, o termo feudo foi muito deturpado nesses estudos iluministas, usando os fragmentos jurídicos, como eu falei, para dar o sentido de feudo outros sentidos, que não o correto, que era a propriedade de uma terra, que o senhor feudal ganhava a propriedade ali de uma terra. E então eles assumiram que esses pequenos fragmentos que falavam de alguma coisa do feudalismo acontecia em toda a Europa medieval, em todo lugar. O sistema feudal existia e ele era o mesmo, só que não. O feudalismo não foi unânime na Europa medieval e nem foi igual em todo lugar. Sim, meus caros, o feudalismo existiu em poucos lugares, por pouco tempo. A gente pode citar aí uma boa parte da história da Inglaterra, a França principalmente começou com isso, e o Sacro Império, que basicamente é dissidente do Império Franco-Carolíngio. Fora disso, o feudalismo era extremamente raro. Por exemplo, na Itália raramente aconteceu. Me corrijam aqui se eu estiver errado, talvez ali em alguma parte que era dominada pelo Sacro Império. Mas basicamente nesses três reinos que o feudalismo aconteceu. Para Montesquieu, o feudalismo foi universal durante toda a Europa medieval. Ele que foi o grande nome que falou isso, mas até o Voltaire, que também era um iluminista, já contestava isso. Então nem mesmo os próprios iluministas concordavam do que era o feudalismo. Cada um inventava a sua baboseira. E eles também não concordavam como a Europa operava na era medieval. No século XVIII começaram a escrever sobre a relação do senhor feudal e os servos. Adam Smith, sim, o cara lá da mão invisível, apresentou nos seus trabalhos o governo feudal como uma forma da etapa do desenvolvimento social, caracterizando o período como o sem comércio e falando ali da mão de obra semilivre de trabalho que era usada para cultivar a terra. O aluno dele, o John Miller, encontrou os contornos da política feudal na Ásia e na África. Assim o termo Japão feudal surgiu. Feudalismo é uma parada da Europa, mas começaram a botar os mesmos moldes em outro lugar, e é por isso que a gente fala que existiu o feudalismo no Japão e em outros lugares, mas não é bem assim. Nessa época também o sistema feudal foi visto como uma época de ignorância e barbárie, sendo um período atrasado e primitivo, literalmente uma idade das trevas. No século XIX, influenciado por todo esse pensamento, Karl Marx e Friedrich Engels consideraram o modo de produção feudal como uma etapa do desenvolvimento econômico, como se o feudalismo tivesse precedido diretamente o sistema capitalista. Marx e Engels rejeitaram a compreensão tradicional do feudalismo como sendo um sistema de feudos. Eles esqueceram tudo de feudalismo, suzerania, vassalagem, que um ganhava terra, proteção, abrigo e pagava em trabalho, tudo. Foda-se tudo. Eles só focaram na relação de exploração, que segundo eles existia, do senhor feudal com o camponês. Muito disso, dessa base que eles pegaram para focar ali na relação de trabalho, tinha sido inventado, preencheram as lacunas, séculos antes ali no iluminismo. No fim, todo mundo acabou usando o sistema feudal de forma pejorativa, moldando ele aos seus próprios
propósitos, como o Marx para justificar as suas teorias, mas no fim tinha pouco do real, da história verdadeira, e muito de suposições e achismos. Muitos outros historiadores tinham uma visão errada do período feudal, até Mark Bloch, um cara famosíssimo do século XX, tem livro aqui, inclusive está aqui embaixo. Todo vídeo eu coloco as fontes aqui na descrição, eu vou deixar o livro dele, que é muito bom, mas você percebe essas nuances aí um pouco antiquadas. Basicamente, a visão que ficou foi que era uma idade das trevas. Em todo lugar tinha feudalismo, o poder era fragmentado, era uma desordem sem fim, os senhores feudais abusavam dos camponeses e uma classe militar nobre era um bando de vagabundos. Mesmo no iluminismo, já existiam pensadores que tentavam ver a verdade da história, de fazer realmente um trabalho científico, como o historiador francês Louis Chateaubriand Lefebvre, que questionava sobre a imparcialidade que a história estava sendo lida. Ele falava, não, velho, vocês não podem ler o passado com a ótica do presente, vocês estão inventando essas paradas, vocês estão vendo um negócio parcial. Calma, galera, calma. Ele começou a denunciar a tentativa dos seus companheiros estudiosos de tentar definir um todo, vendo só um pedacinho da história, não era tudo igual. Então ele falou assim, cara, vocês estão usando partes de textos legais aí para definir toda uma política de como era medieval. Cara, tá errado isso. Lefebvre estava tentando fazer a galera ver que não dava para deduzir toda uma história de 1000 anos vendo apenas um pedacinho dela. Não dá para generalizar e nem mesmo preencher as lacunas com o que eles achavam. Isso não é ciência. O pessoal tinha que ser mais responsável com a história, pô. Lefebvre já via que existiam vários tipos de feudos nos seus estudos e não apenas um. Então existia o feudo que o servo era preso à terra? Sim, existia, mas existia uma vastidão de outros tipos, outras formas de feudo, até mesmo feudos em que os servos eram livres. Cada feudo era diferente do outro, cada região era diferente da outra e cada período era diferente do outro. Existia uma vastidão de formas de relações entre senhor e servo, suzerano e vassalo. Muitos historiadores modernos têm tentado seguir esses ensinamentos de Lefebvre, entendendo agora o período feudal como algo totalmente diferente do senso comum. Agora se sabe que tanto os nobres que lutavam como os servos que trabalhavam recebiam a sua compensação de formas diferentes. Cara, eles recebiam até em dinheiro. Sim, existiam servos que eram pagos em dinheiro, em grana. Além disso, a terra era possuída de formas diferentes, não apenas pelo senhor feudal, numa cadeia de vassalagem. Existiam vários empreendedores na época que tentavam aumentar as suas posses e seu poder, comprando ou guerreando, independentemente do rei ou do imperador. O nível de controle que o suzerano tinha dependia da época e da região. Em alguns lugares o poder era duro, em outros era mais relaxado. Em alguns lugares o feudo era passado de geração em geração, em outros o feudo trocava de mãos para quem cuidasse melhor dele. Não cuidou melhor do feudo? Tchau, sai daqui, vou entregar para outro. Hoje se sabe que dentro dos feudos a relação entre senhor feudal e servo era mais benéfica do que a galera pensa. Ambos protegiam um ao outro, um não vivia sem o outro, todo mundo queria o sucesso geral, a prosperidade. Por isso é importante estudarmos a história e não ter uma visão parcial sobre ela, usando o passado para justificar as merdas de hoje em dia. Aliás, a opressão dos reis veio justamente depois do feudalismo, quando os estados se consolidaram e os reis tinham mais controle. E isso é o absolutismo, que eu te conto tudo nesse meu vídeo aqui, que você vai clicar agora. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!